Aí, boa. Tá on? Aê, Aí, beleza, deixa eu botar meu fone beleza. aqui, avisar a galera aqui pelo Instagram que a gente tá no ar. Como é que é? Pessoal, Dá todo pra eu mundo tá fazer? entrando. Eita, o que aconteceu? Eu caí? Não, tá aí, tá Ah, online. não, tô aqui, beleza, beleza. Como é É, que eu anuncio aqui pra todo mundo? no, pelo Instagram, É, não tem algum sei, cara, jeito ou como é que não? faz isso. Tipo Eu acho que não, o próprio Instagram vai chamando a Ele não galera, vai dando tem? um tempinho aí, Ah, né? tá bom. Pensei que Ele tinha vai avisando alguma coisa que você. dá um push assim, em geral. Deveria ter, mas Lembra do ele vai sempre fazendo um MSN? Que push se chamava todo automático. mundo e A ficava... galera tá entrando aí. Era legal que dissessem pra gente se estão ouvindo bem, se o som tá legal. Eu vou avisar aqui. Tum, tum, tum. Ah, beleza. Pronto. Legal, já avisei aqui a galera, o pessoal tá entrando. Boa tarde, tá ótima live, beleza? O som tá bacana, estão ouvindo bem daí. Maravilha. Vou pedir, como eu sempre peço aí, já virou uma tradição nossa, queria saber de onde as pessoas são, né? Pra gente ir vendo se a gente chega. Eu tô esperando o dia que vai aparecer alguém do Acre, né? Então aqui a gente tá fazendo os nossos testes. Então, bacana, Ana. A live de hoje a gente vai falar sobre. A gente vai fazer um resumo dessa semana aí de coisas importantes que aconteceram no mercado imobiliário que impactam o dia a dia de todos nós. A gente vai dar um paralelo com coisas que a gente está vendo lá fora, que a gente tem feito isso muito e tentar trazer aqui um pouco para a nossa realidade. E vai falar um pouco sobre o que a gente tem pensado e. Acre, show. E pensando um pouco também sobre o que está rolando e o que a gente está preparando para as próximas semanas, né? São Caetano do Sul, Rio de Janeiro, vamos lá, Maceió, e a gente de Maceió, Brasília, Joinville. João Pessoa sempre presente, né? Ah, que mais? Marcelo Rocha acho que é de Osasco, se eu não me engano. É de Osasco, Marcelo? Você é o Marcelo que eu estou pensando? É, Salvador, Bahia, São Caetano, tá, tem um cara aqui que é de todos os lugares, né? Então é ele mesmo. Tudo bem, Marcelo? Como é que andam as coisas por aí? A gente precisa se falar. Bom, vamos lá então, Luiz, para a gente começar. Vamos Depois, começar. Isso. essa live vai ficar disponível aqui, fica aberta depois pelas próximas 24 horas, depois vai Viu? para o YouTube Na da última live M9. nossa, a gente acabou cortando, né, cara? Foi Ela na encerrou do correria, nada. acabou. Não, ela encerrou do nada. Porque acho que deu tempo. Quando dá uma hora, ela. Você tem que ficar atento no teu reloginho aí, porque como você que começou a live por aí, em Ah, cima lá ele começa uma contagem regressiva, acho que de 1 minuto. Quando falta 1 minuto para acabar, ah, tá, mas no normal não aparece nada, né? ele começa, Mas a gente Uhum. vai aqui cronometrando para a Não, gente beleza. não perder muito tempo. Não, Bom, torar aí. Bora. vamos lá então, a gente já vai começando, a galera vai chegando aí aos poucos e depois o pessoal assiste quem não puder assistir agora, porque está em outras lives. Vamos começar falando do que foi muito importante que aconteceu essa semana no nosso mercado, que interfere diretamente no nosso dia a dia. E eu vou começar aqui pelo começo, que foi o anúncio da Caixa Econômica Federal
dos 43 bilhões para o mercado, dedicados ao mercado imobiliário, né, injetando aí uma grana bacana nesse momento aí, é um bom dinheiro para movimentar as coisas, e aí os Minha Casa Minha Vida continuam acontecendo, que tá ali embaixo, que além de gerar moradia, déficit habitacional, redução de déficit habitacional, gera emprego também, porque tem muita gente trabalhando aí nessas construtoras todas que dependem dessa roda do Minha Casa Minha Vida girando, né, Luiz? Certo, com certeza. E aí também a gente teve a história dos 6 meses de carência, a Caixa, então foi um pacotão, né? Foram os 43 bilhões, mais os 6 meses de carência para os novos financiamentos, ou seja, a pessoa começa a financiar, tem 6 meses de carência. Para aqueles financiamentos que estão acontecendo, uma suspensão por 90 dias para quem estava adimplente e para quem tinha até 2 parcelas em atraso. Então, foi um socorro que a Caixa deu aí. E, Sim. inclusive, para os construtores também, revendo os seus contratos, para quem tem apoio de construção da Caixa, revendo os seus contratos nesse momento, na condição de não demitir. Essa era a posição da Caixa. Então, o consultor que quiser utilizar o benefício de ter um prazo maior, em replanejamento de obra, enfim, por conta de toda essa história, ele pode fazer o uso disso com a Caixa, mas tem como condição, né, a não demitir os seus funcionários. Eu acho que a Caixa está fazendo um trabalho bem bacana, né, Luiz, nesse sentido, assim. Não, com certeza, como a gente vem falando, né? Por exemplo, o mercado da construção civil, além de obviamente ele ter uma elasticidade maior nos outros setores, a aquisição de um imóvel, ela faz com que você destrave várias coisas, né? Que é consumo, basicamente. Então, além de, obviamente, movimentar emprego, distribuição de renda como um todo, né? E, obviamente, movimentar a economia, há efeitos de cadeia em outros setores. Então, um exemplo muito básico é o varejo, porque, puta, comprou uma casa nova, você vai fazer o quê? Vai mobiliar aquilo, vai encher, vai comprar geladeira, O cara fogão, compra né? geladeira, sofá, compra... E tem Isso, até um efeito de empoderamento também. O cara que compra imóvel, ele se sente economicamente mais empoderado e fica mais confiante de fazer outras compras, né? exato. Então, nesse momento, por exemplo, você tem uma facilidade maior, né? Então, uma carência de 6 meses, não tem IOF, tem um produto O não relativo. IOF também, pô, isso é uma oportunidade excelente, cara. Exato. E um produto, vamos supor que acabou de ser entregue, então cabe na parcela mais baixa, inclusive, né? Então você tem várias vantagens que tornam o processo melhor para a pessoa. Você acha que o pessoal da Caixa, o Ministério da Economia, qual é a tua opinião de todas as ações e atitudes que foram tomadas aí? Uhum. Acho que a galera tem, eu particularmente acho que a galera tem acertado mais do que errado desde o início aí, né? Ah, nas medidas econômicas? Sim, É, com certeza. As medidas sempre foram tomadas rápido, né? Embora, obviamente, por nível burocrático de muitas coisas, o que sai do Ministério da Economia às vezes não consegue chegar na economia real de uma maneira muito isso. rápida, Esse é o mas as desafio, né? medidas estão corretas. Esse é um desafio que tem que ser ultrapassado, tá? Mas ele vai gerar uma maturidade maior para o sistema financeiro como um todo, né? Isso é um fato. Também tô confiante nisso. Eu acho que, É, assim, eu acho que a gente ainda não tem consciência do tamanho do esforço que foi feito não. e do que esse case, principalmente esse case do auxílio emergencial que foi Uhum. criado, Uhum. esse talvez seja um dos maiores cases da história de automação, tecnologia bancária que um governo fez no mundo, cara. Sim, eu não sei qual é o Porque, volume de pessoas que recebeu já ou está aprovado ali, né? Mas se a gente fizer uma análise, putz, em uma semana, você conseguiu montar um processo de distribuir X reais, né, para Y pessoas, e foi criado todo o processo, e isso foi distribuído rápido, porra. É claro que, se eu óbvio, não me engano, hoje são 11 milhões de pessoas que estão recebendo a primeira parcela, nessa 11 milhões, sexta-feira. 11 tá? milhões. Só Uhum, que eles imaginam que eles vão chegar a 70 milhões de brasileiros nesse processo do auxílio tá, emergencial. tá. O que eu achei sensacional, assim, que aí, de novo, a gente já falou da Caixa, estava falando das medidas que a Caixa tomou, não tem muito a ver com esse assunto, mas assim, o que eu achei sensacional, e aí a gente como uma empresa de dados, é, entende aí a importância de você ter os dados para poder fazer algo desse tipo acontecer, foi que rapidamente eles criaram um aplicativo, as Uhum, pessoas entram no aplicativo, baixam o aplicativo, o cara vai lá, põe os seus dados, faz a coisa acontecer, né? E recebe a resposta automaticamente, tudo muito rápido, enfim. Eu acho que
esse case de tecnologia é algo que os brasileiros vão ter muito orgulho de contar no futuro. E eu tenho certeza que na minha próxima viagem nos Estados Unidos, lá com o Café Imobiliário Miami, quando eu chegar para os caras lá e contar, olha, no Brasil o governo fez isso, porque nos Estados Unidos o Trump vai ter cheque que vai chegar na casa do cara pelo O correio. paycheck, né? É. Olha que maluco isso. A gente está falando de um país de primeiro mundo lá, top, né, locomotiva, e o cara vai receber pelo correio um cheque do governo. Aqui a parada foi toda eletrônica, foi num nível de automação absurdo e em uma semana estava tudo no ar. Então eu acho que a gente tem que dar crédito aí pro pessoal da Caixa Econômica que deu um show de bola aí, Sim, né? sim, com certeza. A Renata está falando aqui, mas a lista de documentação é mais exigente. Não, para o auxílio emergencial não há muita exigência, não. É preencheu ali, ele faz o cruzamento de dados. Eu estou falando daquele auxílio de R$ 600, R$ 1.200 para as mulheres que são chefe de família, né? Mas o processo, pelo que eu entendi, ele é bem desburocratizado, é fazer o dinheiro dar capilaridade logo, fazer o dinheiro chegar. O que talvez seja mais complicado, e aí era o que o Luiz estava falando, é exatamente todo esse pacote de economia, a gente conseguir fazer ele permear, passar no processo todo para chegar nas pequenas empresas. E esse é um problema, essa é uma dificuldade, sem dúvida. E aí existe realmente uma série de exigências, Isso. documentação e tal, Aí, se né? você ver, essa é a diferença que tem, por exemplo, no mercado norte-americano, né? Em que aí o Banco Central ele consegue de fato chegar na economia real de uma maneira muito rápida, né? Ele compra papel ali, né? O cara Faz emite operação de título de reposição. recebimento, de Isso. recebíveis e tal. Exato, algo que É, não tem ainda aqui. Então, os sistemas são diferentes, né? Então, tem prós e contras em qualquer um dos lugares. o nosso sistema ele é mais centralizado e por Uhum, conta dessa centralização a gente tem um nível de dados de automação muito grande. Lá o sistema é descentralizado, as informações, cada estado funciona de um jeito nesse processo. Por outro lado, também a velocidade consegue ser absurda lá, justamente porque tem uma adequação à realidade de cada região, né? sim, Coisa que sim. aqui a gente não tem. Mas enfim, Luiz, Eu esse não vi. é o tema da Tá, nossa não, live. Você quer falar alguma coisa? Não, eu sabia que fizeram uma pergunta. Carência de UF de quanto tempo? Vai até 1º de julho. Isso. Então tem mais 3 meses aí, Não, né? Abril, dois e maio, meio. junho, 2,5, 2 e meio. 2 meses e meio de crunch, dá uma diferença isso, hein? Uhum, Nas nossa. operações financeiras. E pensa bem, é um dinheiro que não vai para o governo, o que deixa esse dinheiro mais bonito ainda, ele fica no teu bolso, Hum. né? Bom, vamos lá. Outra coisa importante que eu também andei buscando aí, que a gente tem falado muito de compra e venda, mas tem falado um pouco de locação. E eu fui buscar notícias de como anda o mercado de locação, né? Um dos primeiros pontos que a gente comentou aqui no início dessas nossas lives, quando a gente começou a fazer essas lives, batendo papo e discutindo mercado, a gente estava falando sobre como neste momento deve acontecer todo um processo de você renegociar o seu aluguel, principalmente as redes de lojas, enfim, essas empresas que têm muitos pontos comerciais vão fazer isso até por uma questão de tentar salvar algum dinheiro pelo próximo Uhum. ano, talvez, no sentido de manter caixa e não reduzir custo operacional, etc. e tal. E aí a gente estava comentando sobre isso. Eu fui buscar uma notícia para entender como é que isso estava acontecendo no Brasil. Achei uma publicação do Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, explicando que no Rio Grande do Sul, 4%, nas 2 primeiras semanas desde a quarentena, 4% dos contratos de aluguéis foram renegociados. E aí é muito maluco, porque vira uma renegociação do tipo inquilino proprietário diretamente, né? Eu não sei se as imobiliárias estão fazendo algum trabalho desse tipo, e aliás fica uma dica que esse pode ser um valor agregado de prestação de serviço nesse momento para ambas as partes, né? De ajudar num processo, criar um planejamento de renegociação, porque se você pensar bem, para o proprietário neste momento ter o seu imóvel vazio É, não é é, uma melhor não. alternativa, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser a curva de recuperação, enfim, esse é um tema que a gente até vai conversar aqui. Mas o que eu estava vendo é que tem proprietário que está dando carência de 2 meses, ó, estão suspendo aí 2 meses de pagamento, assim como a Caixa fez, eu vou fazer também. Tem proprietário que está dando 50% de desconto e depois 50% a gente vê como é que paga ali na frente. Tem Uhum. os proprietários que já estão renegociando o contrato como um todo num valor mais baixo. Enfim, cada inquilino e cada proprietário estão se ajustando nesse sentido, né?
que eu acho que é bem esse o caminho, que é um caminho que a gente até já tinha orientado para quem nos segue aqui, de pensar em revisar todos os seus pontos aí de custos fixos. Exato. E de novo, só fazendo um paralelo, né? Até uma notícia que eu li ontem, por exemplo, um problema é que isso os bancos norte-americanos estavam sentindo. Aqui não, porque você não tem esse processo de fazer o mortgage, né? O financiamento para comprar um imóvel para colocar para locação. Lá isso é muito comum, tá? Então, esse efeito cadeia, de fato, ele é um problema para o setor financeiro, porque o que acontece? Se você dá default, ou vamos supor, a pessoa perde o emprego e não tem mais o recurso, então ela dá Tem default no renda, como é que ela aluguel, paga? né? Ela dá default no aluguel e o proprietário desse imóvel dá default na mortgage dele. Então, ele dá default na parcela do financiamento. Então, de novo, aqui você não tem isso, né? O cara, É. lá você consegue se A cadeia lá alavancar. tá muito, porque vale dizer, como a taxa de juros, e até um ponto que É, você está observando que é interessante aí, como a taxa de juros lá é muito baixa, o cara compra um imóvel, né? Ele tendo crédito no mercado, ele compra o imóvel, coloca para alugar, porque a locação acaba pagando, às vezes até sobra dinheiro, dependendo da operação, então, é que em alguns assim, casos. pensa, eu consigo comprar um imóvel pagando 10% do valor dele só. Mais ou Isso, menos essa é a conta, é né? isso aí, é o Então, quer dinheiro dizer, trabalhando para você. isso, eu consigo, ao invés de comprar um imóvel à vista, eu pego esse meu dinheiro à vista e compro 10 imóveis, Isso, né? Então, que eu pago 10% em cada um, coloco todos para alugar, pego o dinheiro do aluguel e vou pagando a parcela, né? É é uma assim alavancagem, que o né? pessoal funcionou, exato. Exato. Então, assim, o que que isso causou e qual é a diferença pro contexto nacional? Obviamente, você tem maturidades diferentes dentro desse mercado financeiro, né? Então, aqui, você acaba não tendo esses títulos podres, né? Como uma medida. Agora, ao passo que lá tem. Então, os bancos estão se capitalizando bastante para evitar esses problemas de default, para não ter um outro problema dentro do mercado imobiliário lá, né? Que foi o problema de 2008, né? Isso, Em exato. 2008, aliás, aqui o Cássio colocou, ó, vale a pena assistir A Grande Aposta, que é um filme É, que puta conta, filme. exatamente, tem no Netflix, é um filme que conta a história do subprime americano, Uhum. e mostrando como esta alavancagem, onde todo mundo comprava imóvel, alugava, Isso, enfim, existia, e obviamente também existia uma supervalorização das hipotecas, o cara ia lá pedir dinheiro, pedia 300 mil, o banco falava, ah, leva 450, é, compra carro, vai viajar, enfim, eram os bancos alavancando a economia para que houvesse consumo, enfim, isso. quando cortou ali o cordãozinho do emprego e a gente começou a ter o problema de inadimplência, aí o castelo desmoronou. Mas você sabe que, assim, eu converso muito com o pessoal lá, principalmente com o Daniel, estão perguntando o nome do filme, é A Grande Aposta. Esse que está escrito embaixo aqui. Em português a história é essa. É, Eu não lembro o título em inglês, você lembra o é título em The Big inglês? É Short. The Big Short, isso aí. E A Grande Aposta em português. Agora, nos Estados Unidos, atualmente, já não é tão simples fazer os financiamentos como você fazia Não, antes nesse sentido. exato, exato. Aliás, é o antifrágil. Eles aprenderam com isso e melhoraram. O mercado lá Uhum, ficou uhum. melhor. Então, assim, hoje você talvez não tenha tantos títulos podres de mercado imobiliário para comprar Isso. Não, como aconteceu em exato. 2008. Mas a correlação assim, né? Você não pode deixar com que a ponta tenha problema financeiro, porque a ponta tendo problema financeiro derruba um sistema como um todo, né? É isso Então, aí. por isso que você É isso aí. mantém o emprego, você precisa manter a renda, você precisa manter as coisas Crédito, girando. segura o Exato. crédito rodando ali e tal, Isso, para que exato. você não rompa a base da pirâmide, que aí cai tudo, não tem Porque jeito. daí você volta pro mesmo problema que você teve, só que É isso através de aí. um outro motivo, né? Mas enfim, Aí é uma discussão, outra live. outra live, só para explicar Exato, por que que a gente chegou lá. Aqui é proposital, a gente está desligando a máquina, lá era outra história. exato. O, mas assim, você acha que a gente está vivendo um nível de juros aqui que hoje é um juros de primeiro mundo, né, cara? Ali, falando da Elite, estava falando aqui dos Estados Unidos, o Daniel entrou aí, acabou de entrar o Daniel, quando esse Elite International Realty entra, é o Daniel. A gente estava falando aqui, Daniel, do subprime, como é que foi em 2008, como é diferente hoje o processo de compra de imóvel, assim como já não é aquela farra de... O Daniel uma vez usou para mim uma coisa assim, Guilherme, o cliente vinha aqui para dar de entrada, ele só precisava vontade, né? Só precisava da vontade de entrada, não precisava de dinheiro. Mas vamos lá, o que a gente está falando é que talvez a gente viva aqui com essa taxa de juros mais baixa, a gente poderia no futuro até pensar em viver algo desse tipo, né? Do cara comprar, alavancar em cima do mercado imobiliário com
vamos pensar se a gente não tivesse nesse cenário que a gente está hoje, Uhum. talvez os valores de aluguel com uma taxa de juros muito baixa ficassem muito próximos e muita gente talvez, quem tem crédito, né, quem tem um bom score, acabar... Cachorro financiou imóvel, ele falou, nos Estados Sim. Unidos. Não, o que a gente vai viver agora, e já é uma previsão, obviamente, né? É uma queda ainda maior na nossa taxa de juros. Então, chegando aí, pode até chegar um pouquinho até abaixo de 2, tá? Então, a gente tendo uma taxa de 2 com uma inflação de 3, você vai começar a ter um juro real negativo, né? Exato. E isso aplicar no mercado, tipo, beleza, você poderia se alavancar e trazer isso para o mercado imobiliário? Tipo, é uma operação que dá para fazer, mas não é a mais saudável possível, né? É você mantendo uma taxa de juros baixa e num país que você tem várias problemas ou várias, como é que chama? Me fugiu a palavra aqui, mas relacionado Infraestrutura, questões... quando você tem capacidade ociosa, essa palavra, capacidade ociosa, né? Tá. Então você tem capacidade ociosa aqui em N setores. Quando você tem uma taxa de Sim. juros baixa, uma taxa de câmbio alta, você consegue fazer com que dinheiro produtivo entre aqui e dinheiro interno fique mais relacionado a nível produtivo e menos especulativo, né? Sim. Então, deixar dinheiro rendendo numa aplicação já não Eu existe vou mais, né? pegar isso, aí eu vou pegar esse teu ponto aí, que eu acho que você narrou um cenário que nem era o tema dessa nossa live, mas eu vou aproveitar. A gente corre o risco de viver isso, Luiz, na tua opinião? Tipo, vamos lá, a gente é um país, ok, a gente sabe que vai existir uma crise no mundo, a gente não sabe como é que essa crise vai se sustentar e como é que vai ser o processo, se vai Uhum, ser uma recuperação em V, em U, em não sei, em tá. Y, em Z, a gente não tem noção porque a gente nunca viveu isso, né? Então, mas você acha que existe a chance da gente, em um cenário pós-coronavírus, o mundo voltando a ligar as suas máquinas de produção novamente, a economia querendo se ajustar, obviamente tem todos os outros problemas que cercam aí, problemas econômicos e tal, as dívidas públicas que foram contraídas, eu Uhum, vou me abstrair disso. tá. Mas você acha que a gente tendo um câmbio que está extremamente valorizado para quem põe capital de fora, um Certo. país carente de infraestrutura, como é o nosso, com potencial de consumo, Uhum, que existe, a gente sabe que existe, uhum. e com capacidade ociosa não aproveitada, você acha que a gente pode ter migração de dinheiro como aconteceu na época de 2009, né? 2009, 2010, a gente recebeu alguns montantes aqui de capital, né? Sim, mas assim, de fato, era uma outra realidade, né? Então, o que a gente. Esses elementos que você narrou, então, taxa, câmbio alto, juros baixos e capacidade ociosa alta também, são os três elementos básicos para você ter um puta investimento massivo em N fatores, né? Um capital de fora entrando aqui, capital produtivo, tá? Não capital Produtivo, não especulativo. especulativo. É. Exato. Então, o capital especulativo vaza, até por isso que o dólar sobe, né? Uhum. E, enfim, a questão você mantendo isso, jogando no nível produtivo e você mantendo, aproveitando essa taxa de desemprego alta que está, inclusive, até aumentando um pouquinho ainda agora, Vai aumentar, sem dúvida. você consegue. Então, o que a gente vai vivenciar, as economias se fechando cada vez mais. Isso vai ser um fato, tá? Então, ao invés de Tá, globalização, você vai ter nacionalismo. E isso sim. é um processo que a gente tende a migrar, né? Então, os Estados Unidos se fechando mais, fazendo mais negócios internos. O Claro, Brasil, o Brasil ele tem uma economia interna forte? Tem. Então, ele tem que aproveitar mais isso. E ao passo que ele consegue aproveitar recursos de fora e trazer para cá pela vantagem competitiva que ele oferece, né? sem dúvida. Então, aquelas reformas tributárias, trabalhistas, essas têm que sair de qualquer jeito, né, cara? Elas são, como o PG fala, né? São as reformas estruturantes. Então, Se elas acontecerem, a gente acelera, eu acho. exato, e elas são extremamente necessárias, né? Extremamente necessárias, Sim. principalmente a tributária. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Voltando ainda para o nosso assunto aqui, a gente está falando de locação, e a gente falou de Nova York também, que Nova Uhum. York, e de novo, é aquela história que a gente desde o começo faz aqui nas nossas lives na Imóvel, que é, como não há precedente do que está acontecendo no mundo, a gente nunca viu nada igual, o que a gente está fazendo é, olhando para fora, para outros países, para economias onde as informações são mais ah, Abertas. abertas, a gente consegue meio que tentar entender, aproveitando o nosso know-how aqui de olhar para o nosso Big Data e olhar para o nosso conhecimento também de mercado aqui, as informações, devido às adaptações
para poder ajudar as pessoas aqui. E aí a gente esses dias acompanhou, anteontem, se eu não me engano, ou ontem, foi ontem, né? Foi ontem, na A, quinta? aquela reunião do Inside Real Estate, que tinham ali algumas pessoas do mercado imobiliário americano trazendo as informações e a gente chegou a algumas conclusões bem interessantes ali em relação a Uhum. essa régua paralela do Brasil. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Então, o que que a gente percebeu, né? Foi descrito, obviamente, isso num contexto, tudo que a gente vai falar aqui é mercado americano, norte-americano, mas vamos Isso, fazer a correlação depois com o Brasil, tá? o Brasil. Exato. Então, num primeiro momento, foi analisado como é que estava acontecendo no país como um todo. Só que é que nem falar assim, beleza, no mercado imobiliário as transações no Brasil caíram 20%. Isso aqui não significa nada, entendeu? Porque É, ela é uma soma de partes, né? Esse sim, 20% ou 40%, sei lá o número que for. Então, passou-se a olhar para regiões mais específicas, né? Então, ao passo que a gente olhou assim, por exemplo, puta, vamos ver Nova York, então, tá bom, onde é o epicentro de um problema sanitário, um dos corações mais pulsantes do país na um coração economia. financeiro, uma megalópole, Exato, uma mercado capital, imobiliário capital do mundo ali, todo mundo olha extremamente para aquecido anteriormente, né? ativo, Então valorizado, foram né? impactados de 80%. Tá. 80%, A tá? queda foi de 80%. Isso. Aí você puxa para Washington, tá? Que é ali perto relativamente, Uhum. tá? Então, tem um clima parecido, né? Mas tem uma economia totalmente diferente. Uma Enfim, geografia diferente, né? A é densidade demográfica é diferente, alta, mas um pouco menor, mas né? menor é. Exato. Então, já caiu na faixa de 50, Tá, 45, 50. foi. Aí você vai lá para o Texas, nem foi impactado, ou O mercado muito continuou pouco. rodando. Exato. O impacto aconteceu naquelas primeiras semanas de susto, do pânico, né? Isso, É exatamente. isso aí. Então, assim, trazendo para cá, né? O que você percebe com isso? A gente sabe isso que a gente tem falado várias vezes, né? O mercado imobiliário, não só lá como aqui, em qualquer lugar, ele é micro regional. Então, Exatamente. o que funciona num lugar não funciona no outro, as realidades são diferentes, as economias são diferentes e assim por diante. Então, até fazendo uma correlação, o que a gente percebe? É, haverá necessariamente velocidades diferentes de recuperação em diferentes cidades. Com base em quê? Na força motriz que a economia tem nessa cidade, ou seja, qual é Ou a base seja, dos negócios, qual né? é a atividade econômica que faz a roda girar naquela região, né? Exato, um dos pontos, né? Outro ponto, densidade populacional, nível de pessoas que está sendo afetada por um problema sanitário. Então, você pensa que isso tem um tripé, né? Questão sanitária, questão econômica e potencial de mercado, né? Quando Isso. você junta esses três fatores, a gente começa a entender quais são as cidades que despontam primeiro, tá? Ao passo que as cidades que não despontam primeiro, quais os segmentos ou quais as regiões dentro dessas cidades que despontarão primeiro? Porque as coisas não vão de 0 a 1 assim, né? Então, Sim. É, né? o mundo não é uma Ferrari, né? Exato. Com exceção dos americanos, os americanos são uma Ferrari, né? Para acelerar, eles têm para acelerar e para se arrebentar na parede, eles são uma Ferrari, né? Ou seja, Exato. quando perde a direção, você pode ter certeza que o acidente é grande e quando acelera também, você sabe que a velocidade é outra. Com Isso. exceção dos americanos, a gente aqui tem um outro ritmo. E aí o que você está falando é muito bacana, porque vamos lá, olhar São Paulo, que São Paulo a gente já imagina que pô, é o nosso maior problema aqui, alta densidade demográfica, construção, enfim, tudo aquilo, mas dentro da cidade de São Paulo, daquela grande São Paulo dos 20 milhões, muito provavelmente você vai ter lá regiões da cidade onde o Minha Casa Minha Vida volta a respirar, as coisas vão Uhum. acontecendo, e o cara lá que está no Vila Nova Conceição, ou está numa região, esse mercado talvez seja mais impactado, ou um mercado de médio, alto, enfim, tem que fazer esse estudo para entender tudo isso, né? Exato, então são tipologias diferentes, em regiões diferentes, com motivos diferentes e circunstâncias diferentes. Só que, de novo, então você tem essa recuperação e, obviamente, em alguns lugares vão ser mais rápido que outros nem vão ser afetados menos, né? Então É, você tem curvas de recuperação diferentes, isso é um ponto fundamental.
e que isso bate um pouco com aquela última live que a gente fez, acho que foi a live da segunda-feira, que a gente falava exatamente sobre isso. Quando a gente falou que Cascavel já vinha abrindo, tomando algumas iniciativas, né, do varejo, Uhum. com obrigatório uso de máscara. Aqui em Campinas, a partir de segunda-feira agora, não anda na rua sem máscara. Mas Uhum. por quê? Porque também estão criando no varejo uma série de possibilidades de alguns serviços que estavam fechados. Por exemplo, eu tenho uma padaria na minha rua aqui que estava fechada. O cara abriu a padaria, mas só entra de máscara, tem que usar, tem uma série de procedimentos. E assim, vale a pena dizer que a região metropolitana de Campinas, ela está no índice das regiões metropolitanas com 40% menos problema do que outras regiões metropolitanas do país. Então aqui a coisa parece que teve um nível de controle um pouco maior. E aí não dá mesmo para a gente ter aqui a mesma realidade do cara que está lá no meio do buraco em São Paulo e não dá para Isso. pensar aqui e pensar Cascavel do mesmo jeito. Isso a gente já falava na segunda-feira, Uhum. né? E aí eu acho que isso é muito importante para o corretor que está assistindo a gente agora e o corretor que vai assistir depois, começar a fazer este mapeamento também, né, Luiz? Tipo, vem cá, Exato. no meu mercado aqui, ou no nicho de atuação que eu estou, porque isso também é uma coisa que ele pode pensar em migrar nesse momento. Né? Uhum. Se eu atuo no nicho de atuação, isso é até pleonasmo, mas se eu atuo num nicho em que ah, em que você imagina que a operação vai ser mais lenta, pô, pense em migrar, pense em buscar alternativas para migrar para outros nichos que tenham um processo mais rápido. Na minha região aqui, é uma região que basicamente, vou de novo lá, vou pensar nos extremos. O cara está em Rondonópolis, pô. Né? Rondonópolis, mercado ali da soja ali. Uhum. Usa, né? Soja. O preço do commodity caiu, mas o dólar está lá em cima, está compensando. Ou seja, vai rolar uma fartura ali de negócios possíveis que vão movimentar outros setores, inclusive o setor econômico. Então, essa análise é que eu acho que o corretor tem que fazer hoje, sair um pouco daquele mundo imobiliário, mundo imobiliário, mundo imobiliário, abrir o horizonte e começar a entender que ele está inserido num negócio que é impactado por toda uma micro-regionalidade econômica, Uhum. de pessoas, etc, etc e tal, fazer esse mapeamento para poder criar suas estratégias, né? É isso aí. É isso aí. Legal. Estão cobrando a gente aqui que a gente parou da situação, a gente saiu do assunto da administração de imóveis para a gente retornar ao raciocínio. Não, o que a gente está falando da administração de imóveis é o seguinte, a, que as locações, os caras estão alugando hoje, os proprietários inquilinos estão tendo que refazer os seus contratos ali nesse período, criar medidas que giram entre proprietário e tal, às vezes a parte da lei, que é o que está acontecendo em Nova York também, são medidas à parte da lei, não estão ali dentro da legislação, porque não há uma legislação específica para, em momentos de pandemia, né, ou no seu contrato, pego aqui o meu contrato de locação, vou ler lá, em caso de pandemia, não existe isso. Então, Uhum. estamos vivendo uma situação um ponto fora da curva, e o que está acontecendo é que proprietários e inquilinos também estão fazendo isso. O que eu recomendo para você que tem uma carteira de administração, uma forma de você agregar valor neste momento para o seu proprietário, para o seu inquilino, é de repente ajudar nesse processo, né? Porque eles automaticamente devem se procurar e devem tentar se ajustar para que o imóvel não fique vazio e também para o cara não ficar inadimplente ou ficar com um problema que depois ele não consegue se recuperar. Eu acho que era basicamente isso que a gente queria falar sobre os processos de locação, né? Uhum. Maravilha. Que mais, Luiz, que a gente pode comentar com a turma aqui? Sobre Deixa eu ver, não, mas a própria falamos pergunta ali, sobre a ó. caixa. Será uma oportunidade de captação de administração de imóveis? Ah, sim. É o que a gente vem falando, assim, né, essas últimas reuniões aqui, essas últimas lives. Esse processo de captação, obviamente, ele não para, né? E, obviamente, para alguns segmentos ele aumenta. Ele Então, aumenta, nesses exatamente. produtos de locação, com certeza, né? Então, o que que é a estratégia aqui? Você entender na cidade qual é o tipo de produto que tem a maior liquidez, que tem, obviamente, a maior demanda, tá? Parte para cima dele. Então, usa É aqui a isso aí. plataforma, procura esses produtos, vai atrás, né? Isso. Talvez casas tenham uma maior demanda hoje, apartamentos maiores podem ter maior demanda. Exatamente. Enfim, precisa entender o teu contexto, né? É. Precisa entender o teu contexto e você fazer uso disso. Eu acho que os imóveis, eu acho que o mercado de locação deve ter um Uma crescimento aí recuperação mais rápida.
considerável, sim. Eu Com também acho. certeza, Eu acho que com isso deve ser um certeza. caminho. Luiz, mais alguma coisa? Para a gente não Acho que ficar esses aqui eram uma os live que enche pontos linguiça, e principais, a né? gente não, né? Uma Ah, eu live. ta- não, porque tem live que o cara, como tem uma hora para falar, ele fica uma hora inventando Ah, ali sim, coisa. Nosso objetivo aqui era ser sim. bem direto nas informações. O que que estamos pensando para as próximas semanas? O que que a gente está preparando para as próximas semanas? Perfeito. O que a gente vai preparar, basicamente, sem dar muito spoiler, tá? Mas Mas pensando em ajudar todo mundo? adiantando algumas coisas, basicamente é ajudar aí na prática, tá? A entendimento aí de como é que vai funcionar as economias nas cidades, quais são os setores que retomam primeiro e por quê, tá? E a gente montar plano de ação aí para que vocês, de fato, atinjam o mercado de uma maneira mais produtiva, né? Uhum. Ó, o Rodrigo está dando ali um dado que ele estava falando com o Thiago Granato, que o Thiago praticamente é um corretor em São Paulo que trabalha na maioria das vezes com apartamentos e apartamentos de alto padrão, Alto né, do padrão. cliente alto padrão. Falou que a demanda subiu 150% por casas, que bate muito com a Renata. Não sei se a Renata ainda está assistindo a gente aqui, a Renata da Viva Prime, que foi a primeira pessoa que me falou, Guilherme, chegou aqui para mim uma demanda, está chegando para mim demanda de gente saindo de São Paulo, vindo para Alphaville, alugando casa mobiliada por 20, 30, 40 mil por mês, né? Ou seja, o cara do ticket alto está repensando, está redimensionando a sua moradia. Uhum. E talvez, para um futuro, os condomínios voltem a ter de novo aquele mesmo. O cara volte a sair das cidades, volte a pensar em morar em condomínios afastados, em casas, enfim. Eu acho que a gente vai Bom, ter. Acho que a gente vai ter ainda muitos desdobramentos no hábito de consumo e no uhum, tipo de produto, né? Quando a gente olha uhum, lá nos 3 CPs, no característica de produto, eu acho que o contexto prático vai mudar muito com alguns certeza. segmentos aí, vai mudar demais, né? Se a gente acredita na queda dos valores dos imóveis, cara, vai funcionar aquela lei oferta e demanda, como sempre. O que eu acho é que, aí eu vou dar minha opinião, depois o Luiz pode dar dele. Eu acho que a gente, não existe uma volatilidade imóvel como existe em outras coisas em período de crise. A gente não vai ver aqui imóvel despencando 30%, 20% e tal. Mas o que eu acho é que aquele cliente que quer vender vai ter que dar uma ajustadinha de preço, sim, porque o mercado como um todo deve fazer isso nesse momento, porque reduziu a demanda. Se tem menos lead, se tem menos lead e eu tenho necessidade de vender, eu tenho que fazer alguma coisa e aí, na média, deve dar uma ajustadinha, eu acho. Mas não é uma queda que fala, os preços caíram, perdi dinheiro. Eu não acredito Não. nisso. Assim, você tem, obviamente, uma correção em coisas mal precificadas, isso é um fato, né? Mas em qualquer momento, né? Em qualquer momento econômico, qualquer coisa bem precificada, que, e obviamente a demanda ela continua existindo, só que ela diminui. Então pensa, antes você tinha, sei lá, 10 pessoas demandando coisas, agora você tem 3 pessoas demandando coisas. O que essas 3 pessoas demandando coisas vão fazer? Vão comprar as coisas mais fit possível com o mercado, seja em preço, Sim. em característica, em condição e assim por diante. Tá? Mas digamos que todos estivessem com as mesmas condições, né? O que tiver com o melhor preço vai embora primeiro. Então, de novo, a Sim. importância de uma precificação correta é a maior, é a maior, né? Vamos lá. Então, Primeira live que a gente fez, a primeira live que a gente fez aqui, a dica foi: hora de revisitar a sua carteira, rever todos os seus imóveis, fazer uma análise de preço, análise de descrição, análise de tudo, baseado no que está acontecendo no mercado. Pode ser que você tenha um produto que às vezes esteja 10 mil reais a mais. Estou falando de um produto de 300. Você tem anunciado ele por 310, o teu concorrente está anunciando por 300 porque ele captou depois, vai vender primeiro o cara que anunciou por 300, né? Então eu acho que esse é o nível de ajuste que precisa ser feito ah, nos imóveis, assim. Mas não acho que vai ser uma queda de preço por conta de uma crise, tá? Enfim, eu acho que e é claro que você tem negócios de ocasião, né? Então, muitas vezes, quem esteve bem capitalizado aí vai conseguir comprar à vista. Obviamente, essa pessoa vai conseguir um desconto maior. Isso é um fato, sim, sem né? dúvida. Mas descontos isolados, negócios de ocasião não são a maioria. É Então, isso aí. na média, a gente não tem uma redução drástica de preços, não tem volatilidade nesse segmento, como tem em outros segmentos, né? Verdade.
Acho que é isso, Luiz. Tá aqui, a gente já está dando aqui os nossos 40 minutos de live aqui. Beleza? Se tiver mais alguma pergunta aqui, vou dar um tempo aqui para o pessoal se quiser colocar mais alguma pergunta. Uhum. Caso contrário, fica aqui a dica de visitar a nossa bio. Tem lá informações interessantes, tem as 3 aulas de 3CP que estão no Top Producer aberta para todos os clientes e não clientes da Imóvel. A gente disponibilizou isso para ajudar lá. São aulas bem interessantes mostrando um modelo e um processo de atendimento, um roteiro de atendimento que ajuda a melhorar a velocidade. Tem lá informações sobre captação, como trabalhar o cliente vendedor nesse momento. Enfim, tem o link do blog. O blog tem diariamente, recebe informação lá. É uma maneira de você se atualizar com ideias, dicas, coisas que você pode utilizar. Esse é o trabalho que a gente tem feito aqui desde o início. Toda segunda, quarta e sexta tem uma live aqui com essas duas pessoas que vos falam, tentando trazer alguns insights, ideias e um pouco do que a gente está olhando para ajudar vocês a tentar, pelo nosso prisma, entender algum caminho estratégico possível. Certo, Luiz? Perfeito. Então, na segunda, a gente volta aí com uma análise gigantesca de mercado, tá? Para que você, independente da cidade que você esteja, o que você tem que fazer, como que você vai olhar para essa cidade, e se você estiver pensando em talvez até mudar de mercado, ou seja, entre cidades, né? Porque eu acho que a gente vai poder ajudar. Exato, porque uma questão muito importante é que haja um nicho muito maior agora, né? Então, como até estratégia profissional, se niche, tá? Aí, basicamente, você vai entender qual dos produtos, quais regiões... Tem uma frase que eu falo que é: quem não tem nicho, está no lixo. e é exatamente isso. Tem que ajustar. Tá bom? Maravilha? Beleza? Fechamos então, Luiz. Segunda-feira a gente espera vocês aqui com mais um monte de informação e toda essa análise que a gente pretende fazer sobre algumas cidades do Brasil que vão te ajudar, se não for exatamente a sua cidade, vai te ajudar a criar um paralelo ali. Nós vamos citar algumas cidades ou cestas de cidades, né? Mas depois você vai conseguir consultar todas no nosso estudo interno aqui. É isso aí, tá bom? Beleza? Valeu, pessoal. Luiz, até a próxima. Bom final de semana. Daqui a pouco, né, Luiz? É isso aí, para nós tranquilo, pessoal. Para nós bom final de semana. Daqui a pouco. Falou, valeu, pessoal. Obrigado aí. Até mais.